Estamos no 5º dia da campanha, né? O Senhor pelejará por vós e vós calarei, que está baseado no livro de Êxodo, do seu capítulo 14, do seu versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém? Quem está com a sua Bíblia aí no nome do Senhor Jesus? Abra sua Bíblia também no livro de Êxodo, do seu capítulo 16, do seu versículo 4. Êxodo 16, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Amém? Palmas, louvam o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Ouvindo aqui o testemunho da pastora Débora, né? Irmãos, não é fácil. Não é fácil para quem está diante de uma obra, não é fácil para quem está diante levando um povo, um ministério nas suas costas. Não é fácil para aqueles que levam a palavra do Senhor Jesus. Por que você está falando isso, irmão? Porque muitas das vezes quando a gente está aí sentado, a gente olha aqui na frente, a gente vê as pessoas louvando, a gente vê as pessoas falando da palavra de Deus, porque eu já me cogitei, eu já me coloquei neste lugar também, que quando eu estava sentada aí, eu olhava, muitas das vezes eu pensava, ou até mesmo eu falava comigo mesmo, é fácil. A gente vem aqui na frente, abre a Bíblia, lê uma palavra e pronto, e acabou. Mas não é assim. Não é assim, porque quem vem aqui na frente trazer uma palavra é a responsabilidade que Deus coloca nas tuas mãos de fazer a vontade dele. Se uma pessoa que leva a palavra de Deus e fala assim, comigo não acontece nada, comigo eu não passo por prova, eu não passo por luta, então eu posso te dizer uma coisa, você não está fazendo a vontade de Deus. Porque quem leva a palavra de Deus ou quem louva em espírito e em verdade vai passar por luta. Porque se você vier aqui na frente para falar aquilo que é da sua carne, aquilo que é da sua vontade, o diabo ele não vai se levantar contra a sua vida. O diabo ele nem sequer ele vai mover um palito para tentar te parar, não. Mas a partir do momento que você entregar a sua vida para Deus, a partir do momento que você falar, eu vou fazer a vontade de Deus e não a minha vontade, o inferno ele vai se levantar para tentar te calar. Mas no nome do Senhor Jesus, ele só tem dois trabalhos. Ele vai levantar, mas ele vai cair no nome de Jesus, porque Deus tem poder. E estamos no 5º dia da campanha. O Senhor peleja por nós e nós nos calaremos. Quando Deus chama Moisés para fazer a vontade dele, Deus não chama Moisés para fazer algo simples ou uma coisa natural, não. Deus chama Moisés para viver o sobrenatural. Deus chama Moisés para viver algo que nunca ninguém viveu. E depois que ele viveu aquele momento da sarça, depois dele ninguém mais na história, pelo menos que eu saiba dentro da Bíblia, ninguém mais viveu isso. Então o que o Senhor quer falar conosco nesta noite é que Deus nos chama para viver o sobrenatural de Deus. Mas não pense que para viver o sobrenatural de Deus, as coisas vão ficar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, não. Se a gente for viver o sobrenatural de Deus, vai vir confronto, vai vir luta, vai vir peleja. Mas o Senhor fala para mim e para você, não desista, não desanime, somente continua. E quando o Senhor chama Moisés para viver o natural, todo mundo sabe que Deus começa a falar com Moisés através de uma sarça. Sarça essa que iria pegar fogo e iria ser consumida. Deus chamou Moisés para viver algo extraordinário. Deus chamou Moisés para viver algo que nunca ninguém tinha vivido.
E ali, quando Deus envia o seu anjo dentro daquela sarça, era Deus mostrando para Moisés o que Deus queria fazer na vida dele. É o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Porque aquela sarça, pela temperatura do ambiente, pelo clima daquela região, ela ia pegar fogo, ela ia ser consumida, ia ser lançada fora. Note que aquela sarça era gravetos. Sabemos que gravetos não tem vida. Mas o que Deus faz naquela sarça? Deus envia o seu anjo dentro daquela sarça. Então o Senhor fala para mim e para você nesta noite: se nós não tem vida, Deus envia o seu anjo para colocar o seu espírito e nos vivificar. E quando o Senhor começa a falar com Moisés através daquela sarça, era o próprio Deus falando para Moisés o que Deus queria fazer na vida de Moisés. Aquela sarça, até mesmo uma hora ou outra, ela era jogada pelo vento para um lado e para o outro. Deus não quer que a gente fique sem destino, sem rumo, sem direção. Deus quer nos colocar uma direção, Deus quer nos levar a algo assertivo. Então, quando o anjo do Senhor desce sobre aquela sarça, o Senhor começa a falar com Moisés, que Deus queria fazer de Moisés, para que Moisés libertasse o povo de Israel do Egito, das mãos de Faraó. Deus não quer que a gente seja uma sarça que pegue fogo, seja consumida e seja lançada fora. O Senhor, Ele quer derramar a sua presença nas nossas vidas, porque foi o que Deus fez ali naquela sarça. O anjo habitou naquela sarça, porque não existe vida fora da presença de Deus. Não existe vida sem Deus. Sabemos que quando o Senhor começa a falar com Moisés, para que Moisés liberte o povo de Israel, o Senhor envia Moisés para aquele povo ser liberto. E ali a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que o rei do Egito não queria deixar que aquele povo fosse liberto. O rei do Egito não queria deixar aquele povo adorar o Senhor. Mas o Senhor falou com Moisés que Deus iria, que Ele mesmo iria libertar aquele povo. Porque Deus, quando Ele nos dá uma palavra, Deus, quando faz algo na nossa vida, Ele cumpre. Ele garante aquilo que Ele está nos falando. E ali sabemos que o povo sai do Egito, Deus liberta o povo atravessa o Mar Vermelho, e Deus tira aquele povo das mãos de Faraó. Eu lendo e meditando na Bíblia, muitas das vezes a gente não tem a noção e a grandeza desse Deus. Porque o Senhor fala na sua palavra que com o sopro das suas narinas, o povo passa em terra seca para adorar a Deus. O povo passa pelo meio do mar e os egípcios morrem todos afogados. Qual é o cientista? Qual é a pessoa que está ali de frente da medicina? Consegue explicar como que pode ter terra seca no meio do mar? É verdade, Senhor. Quem é que pode explicar que no meio do mar se faz terra seca? Então é coisa que só Deus pode fazer. É algo que só Deus podia fazer sobre o povo de Israel. E ali o povo atravessa o Mar Vermelho. O povo chega onde Deus queria que o povo chegasse. Só que, quando o povo termina de passar o Mar Vermelho, lá no capítulo
lá no seu versículo, no capítulo 16 do livro de Êxodo, a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que o povo começa a murmurar, que o povo começa a reclamar com Moisés e com Arão, por falta de pão, por falta de alimento, por falta de comida. Mas não foi este povo que acabou de ver Deus abrindo o mar vermelho para que eles pudessem passar? Sim, foi esse próprio povo que viu Deus abrindo o mar vermelho e deu condições de ele atravessar. Mas o povo não estava contente. O povo não estava satisfeito com o que Deus tinha acabado de fazer. Então o povo começa a reclamar: eu estou com fome, eu quero pão. Moisés, nos alimenta. Arão, cadê o mantimento? Estamos com fome. Vocês nos tirou da terra do Egito para morrer aqui neste deserto? Deus já tinha assegurado aquele povo que não ia deixar eles perecer, que não ia deixar eles morrer em canto nenhum. Mas mesmo assim o povo não estava obedecendo, o povo não estava ouvindo a voz de Deus. E aquele povo começa a murmurar, aquele povo começa a reclamar. E ali o Senhor fala com Moisés que ele iria enviar o pão de cada dia, que ele iria enviar o mantimento para aquele povo. Aquele povo estavam presos, aquele povo, eles estavam cativos na mão do rei de Faraó. Mas Deus libertou, Deus tirou eles do Egito, Deus tirou eles daquela escravidão, porque eles estavam escravizados pelo rei de Faraó. Todo dia eles clamavam ao Senhor por socorro, por livramento. Só que quando Deus decide descer e livrar aquele povo, era um povo ingrato que não reconhecia o que Deus fazia. Era um povo ingrato que não reconhecia o que Deus estava fazendo. E ali eles começam a murmurar, eles começam a questionar. Eles começam a lembrar o que eles estavam comendo lá no Egito. Moisés, você tirou nós do Egito. Estamos aqui nesse deserto, vamos perecer de fome, vamos morrer. Melhor seria a gente ter ficado no Egito, porque lá no Egito nós estávamos comendo pão, nós estávamos comendo carne, nós estávamos tendo um alimento. O povo estava se lembrando do que eles viviam lá no Egito. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você nesta noite? A gente estava lá no Egito. A gente estava lá no mundão outrora fazendo a vontade das nossas carnes, fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade de Satanás. Mas Deus nos arrancou com mão forte de lá de fora, nos trouxe aqui nesta noite. O Senhor, Ele nos fez assentar nessa cadeira, Ele nos libertou, Ele nos limpou, Ele nos lavou. Ele colocou em nós umas novas vestes, porque as vestes que a gente estava lá fora estavam sujas, estavam manchadas. Aí Ele nos coloca aqui dentro, limpo, liberto, purificado. Aí a gente começa a passar prova, a gente começa a passar perseguição, a gente começa a lembrar da vida que a gente tinha lá fora. Mas quando eu estava lá fora, o alimento não faltava. Quando eu estava lá fora, eu tinha roupa, eu tinha sapato. Mas Deus está falando para mim e para você nesta noite. Não olha para a vida que você tinha lá fora, porque mais Deus tem para te dar na presença dEle do que o que você tinha lá. E o povo começa a se lembrar do que eles comiam lá no Egito. O povo estava se lembrando que eles ficavam ali, ó, tudo ao redor, no meio das panelas, comendo, se fartando. Só que Deus não quer que a gente fique olhando para trás. Deus não quer que a gente fique cocheando em dois pensamentos. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu quero ficar lá fora. Não. Deus quer que a gente firme os nossos pés sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Vai faltar? Vai faltar, mas Deus vai prover. Vamos passar por prova? Vamos passar por prova. Mas Deus vai dar também porta de escape, porta de livramento. Deus vai prover.
tinha lá fora. E ali o povo começa a murmurar, pensando no que eles tinham lá no Egito. O Senhor olha para Moisés e fala assim: Moisés, o povo quer comer, o povo quer se fartar, eu vou enviar o que eles estão pedindo. Eu vou enviar o mantimento, eu vou enviar a provisão. Mas eu vou provar eles, para ver se eles andam na minha lei ou não. Ou você acha que vir para a casa de Deus é 1001 maravilhas? Ou você acha que muitas das vezes vamos entrar da porta para dentro, levantar nossa mão, aceitar Jesus como nosso único Senhor e suficiente Deus da nossa vida? Não vamos passar por nada, não. Vamos passar por provas. Vamos passar por dificuldade. Quem fala para você que vir para Cristo é só bênção, é só milagre, é mentira. Quem fala para você que vir para Cristo não tem luta, não tem afronta, é mentira. Porque se até mesmo os profetas que estão aqui na Bíblia passaram por momentos difíceis, por que nós não vamos passar? Eram homens e mulheres cheias de Deus. Eram homens e mulheres que via Deus face a face, e mesmo assim Deus provava. Por que você acha que Deus não vai me provar ou não vai te provar? Deus vai provar. E aí o Senhor falou para Moisés: eu vou enviar o alimento, mas eu quero ver se eles andam na minha lei ou não. Por que a gente não se lembrar de quando Deus começa a falar com Samuel sobre Saul? Sabemos que quem nomeou Saul como rei foi Deus. Mas Deus só colocou Saul como rei porque o povo pedia um rei. Eles já tinham Deus, mas eles não estavam contentes com Deus. Eles queriam um rei. E ali Deus fala para Samuel: vai lá e unge Saul como rei. Deus ungiu Saul como rei. Só que vai chegar uma fase da vida de Saul que Deus começa a conversar com Samuel e começa a falar para Samuel: eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Eu me arrependo de ter nomeado, de ter ungido ele como rei. Mas não foi Deus que colocou ele como rei? Foi Deus. Mas o Senhor também se arrepende. Por que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei? Aqui ele vai dizer: eu me arrependo de ter nomeado ele como rei, porque deixou de cumprir as minhas palavras. Saul já não obedecia mais à voz de Deus. Saul já não ouvia mais a voz de Deus. E quando ele parou de ouvir a voz de Deus, Deus olha para a terra e fala: agora eu me arrependo de ter colocado ele como rei, porque já não faz mais o que eu quero, já não fala o que eu quero, já não faz mais as minhas vontades. Então eu me arrependo. Eu rejeito ele, coloco ele e coloco outro no lugar dele. Como a pastora falou aqui nesta noite. Se a gente ficar se achando demais, porque eu prego, porque eu faço, o que acontece, Deus nos tira e coloca outro. Foi o que Deus fez na vida de Saul. Saul não ouvia mais a voz de Deus, Deus se arrependeu e colocou outro no seu lugar. E ali, Deus fala para Samuel: tudo quanto eu estou te falando, vai lá e fala para ele que eu não sou mais com ele, que eu o rejeito e que eu coloco outro no lugar dele. E aí vai Samuel à procura de Saul. Você pode abrir em 1 Samuel, do seu capítulo 15 em diante, e começa a ler que o que Deus fala.
Samuel começa a procurar Saul, vai num canto, não acha, vai no outro. De repente, Samuel à procura de Saul, vem Saul. Enquanto Saul está vindo, Samuel também está indo. E ali os dois se encontram, os dois começam a conversar. E ali Samuel começa a dizer tudo o que Deus tinha mandado falar para ele. Só que no meio da conversa, enquanto Samuel estava conversando com Saul, Samuel começa a escutar barulhos de vaca, começa a escutar barulhos de ovelha. Aí ele olha para Saul e pergunta assim: mas que barulho é esse? Que bramido é esse que eu estou escutando? Aí Saul vai e fala para Samuel: é umas vacas, umas ovelhas aí que eu trouxe de Ameleque para sacrificar em holocausto a Deus. Eu trouxe as melhores vacas, eu trouxe as melhores ovelhas, eu vou sacrificar e adorar a Deus. Irmãos, a resposta de Samuel para Saul é assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedeça à palavra do Senhor? Ele traz as melhores vacas, ele traz as melhores ovelhas, mas Deus não estava pedindo a vaca e ovelha. Deus não estava pedindo sacrifício e holocausto. Deus só queria de Saul obediência. Então aí Samuel começa a falar para o Senhor: tem porventura prazer em sacrifícios e holocausto do que aquele que obedece à voz do Senhor? Pois é melhor obedecer do que sacrificar. Não sei se você está entendendo o que Deus quer falar comigo, quer falar com você nesta noite. É melhor obedecer do que sacrificar. Saul trouxe as melhores vacas, as melhores ovelhas, mas Deus não estava olhando para isso. Deus não queria isso. Deus só queria a obediência de Saul. E ali ele fala: o Senhor te rejeitou como rei. O Senhor não se agrada mais de você porque você deixou de cumprir as palavras dele. Então hoje Deus deixa o teu reino para outro. Aleluia. Deus maravilhoso. E ali Samuel vai falar para ele tudo quanto Deus manda ele dizer. Só que o interessante, irmãos, que Saul tem resposta para Samuel. Sabe o que Saul fala para Samuel? Eu pequei contra Deus. Mas sabe quando ele pecou contra Deus? Ele fala aqui, que ele temeu ao povo. Ele começou a temer o povo e deu ouvido ao povo. Ele parou de ouvir a voz de Deus quando ele começou a ouvir ao povo. Não viva uma vida na qual a gente tem que ficar agradando as pessoas. A qual a gente tem que, muitas das vezes, tem que ficar agradando os nossos familiares. Que a gente tem que ficar agradando a sociedade. Não, o Senhor não nos chamou para agradar ninguém. O Senhor só quer a obediência de nós. Saul, ele quis agradar o povo. Ele temeu ao povo. Quando ele quis agradar e ele começou a temer demais o povo, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele deixou de fazer a vontade de Deus. Desagrade o povo, mas agrade a Deus. Não importa se não tem ninguém do teu lado. Você só precisa de Cristo. Você só precisa do Espírito Santo na sua vida. Não importa se tem multidão do seu lado te aplaudindo, te glorificando ou até mesmo exaltando você, porque a honra e a glória não é para mim, não é para você, é para Deus. Não importa se tem alguém que pode pegar do nosso lado e falar assim: ó, irmão, eu estou contigo. Não importa. Deus é contigo. Deus é com você. Ou vocês acham que o povo
estava dando crédito para Moisés. O povo era ingrato. O povo não dava crédito para Moisés, não. Só que ali Deus começa a provar, para ver se aquele povo estava na sua lei ou não. Então é melhor obedecer a Deus e desagradar o mundo do que a gente ser rejeitado por Deus. E ali o Senhor fala para Moisés: eu vou enviar o pão de cada dia, eu vou enviar o mantimento, mas eu quero ver se eles andam na minha lei ou não. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Moisés se coloca ali na frente daquele povo e fala: o Senhor tem ouvido a murmuração que vocês têm feito. Porque o povo estava murmurando com Moisés e com Arão. Só que Moisés vai se colocar diante daquela congregação e vai falar: a murmuração de vocês não é contra nós, é contra Deus. Então, quando a gente começa a reclamar demais o que está acontecendo dentro da nossa casa, o que está faltando ou o que está se passando, nós não estamos murmurando contra aqueles que estão dentro de casa, nós estamos murmurando contra Deus. Porque a gente tem que saber discernir quando é Deus que nos prova, ou se aquilo que estamos passando é obra das nossas mãos. Porque se a gente planta o mal, a gente vai colher o mal. Então a gente sabe que aquilo que a gente está colhendo fomos nós que plantamos e estamos colhendo. Mas o povo aqui de Israel, eles estavam sendo provados pelo próprio Deus. Porque Deus queria saber se o seu povo estava andando na sua lei ou não. Se o povo ia obedecer ou não. Então Moisés começa a falar: a murmuração de vocês tem chegado até Deus. Vocês não estão murmurando contra mim e contra Arão. Vocês estão murmurando contra o próprio Deus. Deus ouve. Deus ouve. Dentro da nossa casa, na rua, aonde quer que a gente estiver, nós ouve. Nossa, mas só tenho isso aqui para comer? Nossa, mas eu não tenho mais roupa? É cada coisa que a gente vai falando assim no nosso dia a dia, porque a gente fala, irmão. A gente fala. Só que a gente não está murmurando contra nós mesmos ou contra alguém, mas murmura contra Deus. Porque é Deus quem provê todas as coisas. É Deus quem envia o alimento de cada dia para as nossas vidas. Porque se Deus não permitir, nem da nossa cama nós não levanta. E ali, Moisés começa a falar para o povo que Deus iria mandar a provisão. E Deus manda o alimento. A palavra do Senhor Jesus fala assim, ó, que o Senhor Jesus fala para Moisés: Moisés, fala para o povo que eu vou fazer chover pão do céu. Você tem noção o que é chover? Chover não é um pingo. Chover não é uma gota, não é eu abrir a minha torneira, não é eu abrir o meu chuveiro, não, é chover. O povo queria comer, o povo queria se fartar. Então Deus falou assim: quer comer? Vai comer. Então eu vou mandar uma chuva de pão para esse povo. Porque Deus, Ele não é miserável, não. Ele não vai mandar ali só um pouquinho para você abastecer o seu estômago naquela hora, não. Deus falou assim: eu vou fazer chover. Eu vou fazer chover pão do céu para o povo comer. Só que tem um porém. Fala para o povo, Moisés, que todo dia eles vão sair, eles vão colher o alimento, eles vão comer, eles vão se fartar, mas não é para guardar o alimento para o dia seguinte. O alimento fresquinho que eu mandar, come naquele dia, come naquela hora. Não é para guardar.
E a palavra do Senhor Jesus vai dizer aqui, ó, em Êxodo, do seu capítulo 16, do seu versículo 20, eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Criou bichos e cheirava mal. O povo não dava crédito para Moisés não, viu, irmãos? O homem cheio de Deus falava com Deus face a face. O homem que desceu do monte e o seu rosto resplandecia. Eu creio que nos dias de hoje não existe homem como Moisés. E mesmo assim o povo naquele tempo não dava crédito para Moisés. O povo não obedeceu à voz de Moisés. Imagina aí, Deus enviando a provisão. Ah, mas eu acho que eu vou guardar esse pouquinho aqui, né? Quem sabe amanhã não vem a provisão? Quem sabe amanhã não chega nada aqui nas minhas mãos, então eu vou guardar, né? Deus tem misericórdia. Talvez o povo não estava acreditando nem mesmo em Deus. Deus estava falando que ia enviar a provisão, que cada dia ia mandar o seu mantimento, mas o povo deixaram para guardar para o dia seguinte. O que aconteceu? Chegou o dia seguinte, estava cheio de bicho, estava cheirando mal. E ali Moisés fica indignado com aquele povo. Só que ali o Senhor fala para aquele povo: no sexto dia, eu vou enviar a provisão para vocês em dobro. Eu vou enviar o mantimento, o alimento para vocês em dobro, porque no sétimo dia é o sábado de descanso do Senhor. Meu Deus, olha aí. Então vocês vão colher tudo que vocês têm para colher no sexto dia, porque no sétimo dia eu quero que vocês descansem. E mais uma vez o povo não estava ouvindo a voz de Deus, segundo a vida de Moisés. O povo colheu o alimento em dobro. O povo pegou o mantimento. Aí estava lá no sábado, no sétimo dia, todo mundo de pé procurando o alimento. Todo mundo procurando o mantimento. Aí Moisés se coloca diante daquele povo e fala assim: mas o que vocês estão fazendo? Ah, estamos procurando aqui os alimentos. Não, o Senhor falou para cada um ficar no seu lugar. O Senhor não mandou vocês procurar alimento. O Senhor deu o sábado de descanso. Irmãos, Deus queria fazer com que o povo de Israel se descansasse. Mas o povo estava atribulado, o povo estava querendo fazer as coisas com as suas próprias mãos, do seu próprio jeito, mas o povo queria que eles descansassem. Porque no sexto dia, Deus já tinha enviado a provisão. Então o que o Senhor quer nos falar nesta noite? Para nós obedecer a voz de Deus. Sem obediência é impossível agradar a Deus. Não adianta a gente querer viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sem obediência não iremos ver o reino dos céus. Então temos que obedecer. O povo de Israel estava perecendo por falta de obediência. Vamos ouvir a voz de Deus. Não importa quem está apontando, quem está falando, faz a sua parte e Deus está vendo. Faz a sua parte e Deus está vendo. Ah, fulano não quer fazer. Se fulano não quer fazer, deixa fulano e faz a tua parte. Não estamos aqui na terra como juiz para julgar quem está fazendo, quem não está fazendo. Se a gente fizer a nossa parte, está de bom grado. O único que pode julgar é Deus. Nos dias de hoje, já tem acusador demais. Já tem muito dedo que aponta. Deus não nos chama para apontar. Se viu caído, se viu fazendo coisa errada, dá a mão e levanta. Não seja a multidão que apedreja.
A mulher que foi pegada no ato de adultério, tinha muitos para tacar pedra nela. Tinha muitos para julgar e colocar o defeito daquela mulher. Só que Deus mostrou algo diferente para aquele povo. Enquanto vocês estão querendo apedrejar, enquanto vocês estão querendo julgar, eu estendo a mão e ajudo a levantar. Então o Senhor nos chama nesta noite para levantar vidas, para levantar almas, não para abater. Somente obediência o Senhor quer de mim e de você nesta noite. Glória a Deus. Porque se a gente não obedecer a Deus, a gente está desagradando Ele. A gente está indo contra a vontade dEle. Até aqui o Senhor tem me conduzido. Eu creio que o Espírito Santo tenha falado sobre cada vida, sobre cada coração aqui nesta noite. O que eu não pude expressar com as minhas palavras, que o Espírito Santo deu entendimento em cada coração. Todavia, toda honra, toda glória seja somente para Jesus. Somos apenas vasos escolhidos na mão dele. Porque na palavra do Senhor Jesus fala que na casa de Deus tem vaso para honra e tem vaso para desonra. Mas que possamos, pela misericórdia de Deus, Deus nos achar como vasos de honra na presença dele. Amém? Agradeço a minha oportunidade e palmas no nome do Senhor Jesus.